Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso último vídeo aí, desvendar o último documento que a FUVEST soltou, que está faltando, que é o guia de provas. E esse guia, no fundo, ele é o maior dos documentos que a FUVEST disponibiliza, mas assim, boa parte dele eu não vou comentar aqui porque para mim não faz sentido, que seria... Eu até vou pegar aqui rapidinho, ó. O guia, ele tem 58 páginas. Mas dessas 58 páginas, 45 páginas são falando sobre os conteúdos que vão cair na prova. Então, o que é que vai cair de história, de geografia, de matemática, até mesmo as provas específicas. O que é que vai cair para quem faz curso, por exemplo, de artes cênicas, o que é que vai cair na prova específica de artes cênicas, de música e por aí vai. Então, boa parte desse guia eu não vou comentar aqui porque não faz muito sentido, não é o foco aqui, né, desse canal. Mas vamos comentar da parte introdutória desse documento, que ele explica um pouco sobre aspectos assim burocráticos de como é calculada a nota e por aí vai. E esse é um tema que sempre aparece alguma dúvida assim nesse sentido e até que é fácil de esclarecer, então vamos fazer um vídeo aqui, não vai ficar tão grande assim, falando sobre isso, tá? Vamos lá então, até estou posicionando aqui o documento para pegar minha colinha. A FUVEST, ela tem duas etapas. Então vai ter a primeira fase e a segunda fase. Eu comentei isso no vídeo anterior. A primeira fase ela dura um único dia. A segunda fase ela dura 2 dias. É engraçado que quando eu fiz a FUVEST, a segunda fase durava 3 dias. Agora não mais, são só 2 dias. Mas enfim, só um comentário histórico aqui. E aí, como é que funciona a primeira fase? A primeira fase vão ser 90 questões de múltipla escolha, que vai misturar aí todos os conteúdos do ensino médio: geografia, história, matemática, física, biologia, português, inglês, enfim, vocês podem ver aqui essas informações, mas vocês fazendo escola ou então cursinho, vocês estão aprendendo, né, esses conteúdos que vão cair na FUVEST. E uma informação bem interessante, de novo, muita coisa eu como vestibulando não tinha noção, né? A primeira fase, existe a nota de corte para ir para a segunda fase. Falei disso no vídeo anterior, mas também existe uma nota mínima que vocês têm que atingir. Então aqui no guia eles falam isso. A nota mínima da primeira fase é 30% da prova, ou seja, 30% de 90, 27 questões. Então vocês precisam acertar pelo menos 27 questões da primeira fase, senão vocês são automaticamente eliminados. Por isso que vocês nunca vão encontrar nenhuma nota de corte, nenhuma nota para ir para a segunda fase inferior a 27 pontos. Eles podem chamar menos candidatos para a segunda fase, e isso acontece, dependendo da carreira / curso. Mas a nota de corte nunca é inferior a 27 pontos, porque essa é a nota mínima. Ok? E aí eles colocam, primeira fase vale 100 pontos, então eles vão fazer uma regra de 3 entre 90 questões e 100 pontos. Aí essa regra de 3 vai resultar na sua pontuação, que vai entrar na média FUVEST. Observação, é até bom que eu me toquei disso agora para não confundir vocês. Esses 100 pontos que aparecem aqui são para calcular a nota final de curso, entre aspas, a média FUVEST de vocês, que eles vão utilizar para vocês ingressarem na USP. Esses 100 pontos não equivalem à nota de corte, até porque se tivesse uma relação entre eles, você teria notas de corte que elas seriam quebradas. Então, por exemplo, 50.2, e não existe. Todas as notas de corte que vocês vão encontrar em anos anteriores, por exemplo, são sempre números inteiros, porque elas equivalem à quantidade de acertos de questões que vocês tiveram na primeira fase. Então, cuidado com isso, tá? Então, exatamente, a quantidade de acertos que vocês tiveram é a nota de vocês, para vocês compararem com a nota de corte, se vocês vão ou não para a segunda fase. Mas, para calcular a nota final de curso, que seria a média FUVEST, que é para vocês ingressarem na USP, aí sim, faz essa regra de 3 e transforma uma nota de 0 a 90 para 0 a 100. Então, para a primeira fase é isso. Da primeira fase para a segunda fase, aqui eles falam a informação que eu trouxe no último vídeo, né, que eles chamam 4 vezes o número de vagas
no caso, por carreira. Então, eu trouxe lá aquele exemplo, se uma carreira ela tem 1000 vagas, eles vão chamar 4.000 pessoas para a segunda fase. E eles chamam por carreira, não por curso. Aqui é importante reforçar que isso de chamar 4 vezes o número de vagas é por carreira e por modalidade. Então, se uma carreira, por exemplo, eu vou fazer uma coisa assim bem resumida aqui. Uma carreira tem, vamos lá, 500 vagas AC, 200 EP e 200 PPI. Então, teoricamente, vão ser chamados para a segunda fase 2.000 candidatos AC, 800 candidatos EP e 800 candidatos PPI. Essa que seria a ideia aqui. Então, isso para a primeira fase. Para a segunda fase agora, eles colocam aqui. A segunda fase vale 200 pontos. Então, 200 pontos. 100 pontos o primeiro dia da segunda fase, que é o dia de português e redação. E mais 100 pontos o segundo dia da segunda fase, que eles chamam de dia de conhecimentos específicos. É engraçado que quando eu fazia FUVEST, existia o terceiro dia que eu falei, né? Que no caso, esse terceiro dia era o segundo dia na época, que era o dia de conhecimentos gerais. Então, existiam questões dissertativas de todos os cursos, de todas as áreas do conhecimento. História, geografia, matemática, biologia e por aí vai, para todos os cursos. Hoje em dia não tem mais, mas enfim, voltando. Então, primeiro dia, português e redação. A prova de português, 50 pontos, redação, 50 pontos. Segundo dia, conhecimentos específicos. Vocês terão que fazer 12 questões, sendo que essas 12 questões podem ser de 2 áreas do conhecimento ou então 3 áreas do conhecimento. Se forem 2 áreas do conhecimento, 6 questões de cada uma. Se forem 3 áreas do conhecimento, 4 questões de cada uma. Então, depois vocês verifiquem, se eu não me engano, eu vou até olhar aqui rapidinho se tem essa informação fácil, no guia da carreira. Será que eles colocaram essa informação lá? Engraçado, eu não estou achando aqui essa informação no guia da carreira. Bem, em algum lugar tem essa informação de com base na sua carreira, quais são as disciplinas específicas aí que vocês vão ter que fazer no dia específico. Eu achando essa informação, eu coloco na descrição do vídeo, assim como eu vou colocar na descrição do vídeo esse guia de provas aí, tá? Que eu estou pegando como referência aqui. Então, resumindo, primeira fase, 100 pontos. Segunda fase, esses 2 dias, 200 pontos. E aí, para alguns poucos cursos, existe a prova específica. Então, aqui na segunda fase, é até engraçado porque a conta ela não bate, porque o dia específico são para poucos cursos da USP. Então, quem tem o dia específico, a segunda fase não são 200 pontos, são 300 pontos, porque é 100 pontos do primeiro dia, 100 pontos do segundo dia e 100 pontos do dia específico. E esse dia específico, né, eles até colocam aqui, por exemplo, artes cênicas, artes visuais, música. Nossa, que interessante. Antes a arquitetura tinha um dia específico, será que não tem mais? Enfim, só comentando aqui, né? A grande maioria de vocês, a enorme maioria de vocês, não vai ter um dia específico. Então, vocês vão ter 100 pontos da primeira fase, 200 pontos da segunda fase. E aí, eles vão somar esses pontos e vai ter uma nova regra de 3, que vai de 0 até 1000, para calcular a média final de vocês na FUVEST. E aí, com base nessa média final, que vocês vão ingressar ou não na USP quando ranqueados com relação aos outros candidatos que selecionaram os mesmos cursos que vocês. Eu deixei na descrição do vídeo anterior, que era o guia de jornada, a planilha com as notas dos ingressantes do ano passado na USP, que a FUVEST divulgou. Eu vou repetir, também vou deixar nesse vídeo, então, essa planilha para vocês poderem apenas conferir lá e ter uma base aí de quanto vocês precisam tirar para cada carreira, para cada curso, para cada modalidade de ingresso, pelo menos com base no ano passado, para ingressar na USP, tudo bem? Então, um ponto que de vez em quando aparece uma dúvida, que é o seguinte: Felipe, você falou que na primeira fase existe uma nota mínima, que se eu não atingir ela, eu sou desclassificado. Na segunda fase, existe uma nota mínima também? Olhando aqui o guia, eles não falam nada. Antigamente existia um boato, de novo, é boato porque eu não sei realmente se era verdade ou não,
que se você zerasse alguma prova do segundo dia, você era desclassificado. E o que eu falava pro pessoal era o seguinte: gente, eu não sei se é boato ou não, mas você zerar uma prova da segunda fase, as suas chances de ingresso são muito baixas, porque são duas provas. Você zerou uma delas, já está com no máximo 50% da nota, né? Então, se não é um critério formal de classificação, informalmente você zerar uma prova é bem preocupante, né? Você tirar 0 em um dos 2 dias. Mas na prática, para uma pessoa que foi para a segunda fase zerar um dia, eu diria para vocês que as chances são extremamente baixas, a menos que ela falte naquele dia. Agora, fazer tudo e zerar, eu não conheço, ninguém conseguiu fazer isso, né? Então vamos considerar que não existe na segunda fase uma nota mínima aí, que se vocês não atingirem ela, vocês são desclassificados. Tudo bem? Então o que eu tinha para falar é isso. Enfim, boa parte desse guia é falando sobre os conteúdos que vão cair na prova, falando sobre como é avaliada a redação, o que a redação considera e por aí vai. Vocês podem ler com calma depois disso daqui, tá? Mas não é tanto o nosso foco aqui nesse vídeo explorar esses pontos. Tudo bem? Então o que eu tinha para falar era isso. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.